Agora a resolução da parte da lista de MRV, tá? Porque vocês pediram, umas 2 ou 3 pessoas pediram a lista de MRV. Então eu vou resolver ela agora aqui com vocês. Um lembrete bem rápido, essas aqui são as principais fórmulas. Essas 4 aqui de MRV. Essa aqui é a fórmula de MRU. E essa aqui é a segunda lei de Newton. Às vezes a gente precisa usar ela para descobrir a aceleração em alguns exercícios, tá bom? Bom, esse exercício aqui, um objeto de massa m constante move-se no movimento retilíneo unidimensional. E ele é uniformemente variado. Se ele é uniformemente variado, a aceleração tem que ser diferente de zero. Descrito por essa equação aqui, tá bom? Em que x é a posição do objeto. Posição a gente geralmente dá pela letra S. Então, essa equação ela é o quê? S igual a 3 mais 1t mais 2t ao quadrado. Vocês percebem alguma relação dessa equação aqui, ó, com essa equação, com o sorvetão? Tá? Elas são a mesma coisa, ó. Olha lá. S igual a S0 mais V0t, compara essas duas, ó. Você tem o S, você tem o 3, você tem o t, e você tem aqui, ó, a aceleração que o exercício está pedindo, ó, tá? Então, ó, o exercício pediu o valor da aceleração. Então, se você igualar essa parte com essa, ó, essas duas partes são iguais, se 2t ao quadrado é igual a at quadrado sobre 2, esse t quadrado vai embora e esse 2 passa para lá multiplicando, a aceleração vale 4, tá bom? Dá até para você só bater o olho aqui, ó, e ver que esse 2 aqui seria algum valor dividido por 2 lá pelo sorvetão, né? E você já descobre de cabeça que essa aceleração vale 4. Tem vários exercícios que são assim que você tem que comparar as fórmulas. Do alto de um penhasco de 180 metros, uma pedra de massa m é solta e cai verticalmente sob a ação da aceleração da gravidade. 2 segundos após a primeira ser solta, uma segunda pedra de massa 2m é lançada verticalmente para baixo, da mesma posição inicial que a primeira, com velocidade de módulo 20 metros por segundo. Tá, gente. Primeiro de tudo, tá? A massa aqui nesse caso, ela não influencia, tá bom? Se você não tem resistência do ar, se você jogar um objeto de 50 quilos ou um objeto de 50 gramas de um prédio, tá? Elas vão cair no chão exatamente ao mesmo tempo, se você não tiver resistência. Tem inclusive um vídeo bem legal de uma câmara que eles tiraram todo o ar, deixaram tipo um vácuo e lançaram uma bola de boliche e uma pena e as duas caíram ao mesmo tempo, né? Então, assim, primeiro de tudo, vamos calcular isso daqui, tá? Eu vou jogar essa situação aqui para baixo. Bom, o que vai acontecer? Então, essa primeira pedra, ó, pensando nesse movimento, o que a gente sabe, tá? A gente tem a altura, que seria o deslocamento. A gente sabe que a velocidade inicial da primeira pedra, ela é igual a zero. Esse deslocamento vale 180 e o V0 é igual a zero. Quanto que vale a nossa aceleração? A aceleração vale 10 metros por segundo ao quadrado, tá? Então, a gente consegue descobrir algumas coisas por isso daqui. A gente pode montar um sorvetão aqui, né? Então, eu posso dizer que ΔS igual a V0t mais at quadrado sobre 2. O nosso V0 vale zero, então isso daqui vai embora. Quanto que é o nosso ΔS? 180 igual a 10t quadrado sobre 2. Esse zero corta com esse zero, esse 2 vem para cá multiplicando, dá 36, tá? Então, t quadrado igual a 36, logo o tempo de queda da primeira bolinha, da primeira pedra, 6 segundos. Então, a segunda pedra toca o solo 9 segundos após ter sido lançada. Cara, é só pensar, se a primeira pedra demora 6 segundos para cair, a segunda pedra que é lançada não pode tocar 9 segundos, ela tem que ter um tempo menor de 9 segundos com toda a certeza do mundo.
Durante o intervalo de tempo de queda da primeira pedra, sua distância em relação à segunda sempre foi crescente. Bom, vamos analisar, né? Então, a primeira, ó, ela cai. Só que a segunda, pessoal, ela é lançada. Essa aqui cai com velocidade nula, ela é abandonada. Elas pegam essa bolinha e soltam ela daqui de cima. A outra não, ela é arremessada. Alguém vem aqui e faz uma força. Então você concorda comigo que durante esse lançamento, ó, você tem a primeira pedra e você tem a segunda. Daí essa pedra, ela tá caindo, tá caindo, tá caindo, tá caindo. Na medida que essa primeira pedra cai, quando ela chega aqui, ó, essa pedra, ela tem uma certa distância dessa pedra aqui. Que é a distância que... Ele deu um tempo de 2 segundos. Eu não sei essa distância, dá pra calcular ela, mas eu ainda não sei. E daí com 2 segundos esse cara lança essa pedra. Então essa pedra, ó, ela vai andar muito mais. Ó. Então à medida que essa pedra tá caindo, ó, essa distância entre as duas pedras, ela vai encurtando, tá bom? Você pegar essa distância aqui, ó, entre uma pedra e outra, ela é muito menor do que aquela pedra. Então, a distância dela sempre foi crescente? Não, pelo contrário, né? Uma distância decrescente. Uma pedra está vindo muito mais rápido do que a outra pedra. Então, a distância entre elas é decrescente. Beleza? Analisando a C aqui, ó. Pelo fato de ter o dobro da massa em relação à primeira, a segunda pedra fica sujeita ao longo de sua queda ao dobro da aceleração. Gente, não, né? Nesse caso aqui, o fato dela ter menos ou mais massa influencia na aceleração dela. A segunda pedra toca o solo após 2 segundos após. Então ele está perguntando assim. Ele basicamente pergunta qual seria o tempo de queda dessa segunda pedra aqui. Então a gente pode aplicar o sorvetão para ela também. ΔS igual a V0t mais AT quadrado sobre 2. O ΔS dela 180. 180 é igual a V0, que é 20, vezes o tempo, mais a aceleração, que é quanto? 10t quadrado sobre 2. Posso simplificar esse 2 com esse 10, tá bom? No fim das contas, a gente vai sobrar com 180 igual a 20t mais 5t quadrado. Vamos organizar essa equação aqui, ó. Vai ficar aqui 5t quadrado mais 20t menos 180 é igual a 0. Posso dividir todos os termos da equação por 5. Isso vai ficar t ao quadrado mais 4t menos 45 é igual a 0. Resolvendo essa equação aqui, a gente chega que tempo é igual a 5. Eu fiz ela de cabeça aqui porque é bem tranquilo, né? Se eu substituir o tempo, dá 25 com 20 menos 45 dá 0. É bem fácil de achar esse valor. Mas se você quiser fazer Bhaskara ou some produto para achar, você pode também. Então, a primeira toca o solo em 6 segundos. E a segunda toca o solo em 5 segundos. Então, na alternativa, a segunda pedra toca o solo 2 segundos após a primeira tê-lo feito? Não, a D está errada. Só sobra pra gente, claro, aqui, a letra E, tá? Entre os instantes em que a segunda pedra é lançada e a primeira pedra toca o chão, a distância entre as pedras permanece constante, igual a 20 metros. Aqui na 3, o objeto move-se numa pista retilínea, descrevendo um movimento retilíneo uniforme. Cara, questão bem parecidinha com aquela outra que a gente fez, né? Ele deu esse sorvetão aqui pra você. Ele está perguntando, a posição inicial do objeto vale 5 metros? Olha aqui, ó. S igual a S0 mais V0t mais AT quadrado sobre 2. Então, olha aqui, ó. Esse 5 é o S0, que é o termo independente. Então, a posição inicial do objeto vale 5 metros? Sim, a 1 tá certa. Então, a gente já pode eliminar a 2, e já pode eliminar a B e já pode eliminar a C. A força agindo sobre o objeto durante o movimento vale, em módulo, 3,6 newtons. Como a gente descobre isso? Ele tem que dar a massa. Ele deu a massa? Deu, olha lá. Massa 600 gramas. Então, o que a gente sabe?
a gente sabe que força é igual a massa vezes a aceleração. Quanto vale a força? A massa tem que estar em quilogramas. Se ele deu a massa como 600 gramas, 0,6 vezes. E quanto vale a aceleração? Olha aqui, ó. A aceleração está aqui, tá bom? Essa aceleração vale 3? Não, essa aceleração vale 6, porque se você for olhar aqui na nossa equação, é a mesma coisa da primeira questão, tá? Ela está dividida por 2. Então, se essa aceleração vale 6, 0,6 vezes 6, 3,6 newtons, tá bom? Então, a 2 aqui também está certa. E a gente já sabia que essa 2 estava certa, por consequência da 1 tá certa. A gente poderia nem ter resolvido ela. O objeto tem velocidade nula em t igual a 1. Então, o que a gente pode fazer aqui? A gente pode... Deixa eu pensar o que a gente pode fazer, na verdade. A gente pode pensar nessa equação aqui, né? V igual a V0 mais AT. Por quê? Porque a gente tem o tempo, ele fala que o tempo vale 1. A gente quer descobrir a velocidade, quer ver se essa velocidade dá zero. E a gente tem a velocidade inicial, né? É o termo que acompanha o quê? É o termo que acompanha o tempo, ó. Quem que acompanha o tempo aqui? Menos 6, tá bom? Então, substituindo lá, ó. Menos 6 mais... Quanto vale a aceleração? 6 vezes o tempo, que é 1. Menos 6 mais 6, de fato, essa velocidade é nula em t igual a 1. E aqui no intervalo de t0 a t3, o objeto tem deslocamento total nulo. Então, assim, a gente pode calcular o deslocamento, qual é a posição do objeto no tempo 0 e qual é a posição do objeto no tempo 3, e ver se esse objeto tem deslocamento total nulo, ou você pode só calcular o deslocamento dele quando o tempo vale 3. Então, pelo sorvetão, a gente pode pensar que ΔS igual a V0t mais AT quadrado sobre 2, e vamos ver se esse deslocamento é nulo quando o tempo vale 3. Então, V0t, quanto vale aqui o nosso V0t? Vale menos 6 vezes tempo, que é 3, mais aceleração, que é 6, vezes tempo quadrado, 3 quadrado, 9 sobre 2, cancela, cancela 3, ΔS igual a menos 18 mais 27. O nosso ΔS é um ΔS que é 9, tá bom? Então, ele é um ΔS que não é nulo, portanto, a resposta, letra D. Beleza? Vamos para 4. Aqui então, um canhão efetua um disparo de um projétil verticalmente para cima a partir do chão. O projétil atinge uma altura máxima h. Então ele dispara verticalmente para cima. Quando retorna, ele cai no mesmo lugar de onde partiu. Então você tem um canhão, ele joga uma bola, atinge uma altura máxima h e ela cai exatamente no mesmo lugar de onde ela saiu. É um lançamento vertical. Supondo que para esse movimento a superfície da Terra pode ser considerada como referencial inercial, que qualquer tipo de resistência do ar seja desprezado. Tá, a aceleração no ponto mais alto da trajetória, que fica a uma altura do chão, é nula. Não, pessoal. Quando a bola chega aqui em cima, a velocidade dela, ela é nula. Mas a aceleração dela não é nula. Por quê? Porque você tem aqui, ó, a força da gravidade agindo sobre ela. Então a velocidade dela é nula, mas a aceleração que ela tem não é nula. Tanto é que a tendência dela, o próximo movimento que ela faz quando ela está aqui em cima, vai ser justamente cair. Então, a 1 aqui tá errada, tá bom? Pode eliminar essas 3 aqui. A gente fica pela 2 e pela 3. O deslocamento total do projétil vale 2h. Essa questão aqui, ela é bem chatinha, né? Porque, não chata, ela é bem fácil, na verdade, mas é porque você tem que tomar muito cuidado, ó. O deslocamento total do projétil vale 2h. Pessoal, se você tem alguma coisa que sai de um ponto
dá uma volta, vem, cai exatamente no mesmo ponto. Qual é o deslocamento total dele? O deslocamento total do projétil vale 0, tá bom? Porque o deslocamento é a diferença, né, o ΔS é a diferença entre o espaço final menos o espaço inicial. E como os dois valem o mesmo, o ΔS então nesse caso é 0, porque ele sai de um ponto e ele retorna para esse mesmo ponto, tá bom? E daí sobra pra gente o tempo de subida até a altura é igual ao tempo de queda. Sim, verdade. Todo lançamento vertical, o tempo de subida vai ser igual ao tempo de descida, tá bom? Então, correta aqui, letra C. Próxima. O gráfico a seguir mostra como varia a velocidade de um atleta em função do tempo para uma prova de 200 metros. Médias ou longas distâncias, a velocidade média do atleta começa a decrescer à medida que a distância aumenta. Tá bom, normal, né? O atleta inicia seu esgotamento de O2 entre 200 metros e 400 metros. Então vamos lá. Esse gráfico está mostrando o quê? Velocidade em função do tempo, tá bom? Então aqui, ó. Se você for ver, o que está acontecendo? No tempo zero ele está parado, aqui tem a largada, ó. Pá! Ele explode, vem aqui, ó, e chega na velocidade máxima. E ele mantém essa velocidade máxima durante um certo tempo aqui, tá bom? Então olha lá, de acordo com as informações, o tempo necessário para completar uma prova de 200 metros é de aproximadamente. Então, pessoal, o que está acontecendo aqui, tá? Você tem essa primeira reta, tá? Que é uma reta crescente, velocidade em função do tempo, tá? Ó. Olha aqui. E durante esse movimento aqui, você tem uma aceleração e depois um movimento que é retilíneo, né? Aqui a gente tem um MRU. E daí, o que está acontecendo? Aqui tá bem ruim de ler, ó, mas se a gente for melhorar isso, velocidade 10,5 metros por segundo, tá bom? Bem ruinzinho de ler mesmo. E o que ele pergunta aqui, ó? De acordo com as informações, o tempo necessário para completar uma prova de 200 metros. Então, vamos lá. Ele quer descobrir o tempo. 200 metros seria o ΔS, tá? O deslocamento dele é igual a 200 metros. E daí, o que a gente tem que ver aqui, ó? Ele deu o gráfico, papapá. De acordo com o gráfico, o tempo que ele demora para percorrer os 200 metros. Então, gente, ele deu esse gráfico aqui pra gente. E a gente vai ter que começar a extrair as informações aqui do gráfico, né? Então, olha, aqui, essa velocidade, durante esse tempo que ele está em MRU, ela é do quê? Ela é de 10,5 metros por segundo, que foi esse valor estranho aqui, ó, que o gráfico deu e que não dá nem para ler direito. Só que a gente também tem que tomar cuidado, porque durante esse primeiro período aqui, ó, ele sai com uma certa aceleração, tá bom? E daí, gente, o que a gente pode fazer, tá? A gente pode calcular essa aceleração aqui, né? Porque a gente tem alguns pontos que são notáveis, ó, tipo esse ponto aqui, e a gente consegue calcular a aceleração a partir disso. Bom, pessoal, eu fiz uns cálculos aqui porque eu achei que ia dar errado, mas realmente deu certinho. Só que dá uns valores bem quebrados, tá? Então, vamos lá. Vou explicar a minha linha de raciocínio aqui, tá bom? O que aconteceu durante esse movimento aqui? Você tem que analisar duas coisas, tá? Primeiro de tudo, quando ele sobe aqui, ó, tá? Esse movimento que ele faz é um MRU. Por quê? Porque a velocidade, ela tá se alterando com o tempo, tá bom? Então, como a gente pode descobrir isso, tá? A gente pode descobrir isso pela equação V igual a V0 mais AT. Quanto que vale o V0? V0 vale 0, né? Quanto que vale a velocidade?
vamos escolher esse ponto para olhar, ó, porque a gente tem o tempo. Velocidade vale quanto? 0,7 vezes 10,5, que foi o que ele deu, né? Isso é igual a aceleração vezes o tempo, que é 2,5. Eu fiz esse cálculo já, tá bom? Joga esse 2,5 para cá, dividindo. Essa aceleração é igual a 2,94, tá bom? Bem quebrado mesmo, bem quebrado. Eu vou aproximar esse valor aqui para 3, tá bom? Metros por segundo ao quadrado, porque ele pede aproximadamente, né? Então, aqui que entra uma inteligênciazinha, assim, de você sacar na hora que você pode fazer isso daqui. Então, se a aceleração é 3 metros por segundo ao quadrado, eu estou olhando só para esse pedaço de movimento, tá bom? Que é um MR... Opa, eu escrevi MRU, é um MRUV, né? E quanto que vai ser o deslocamento dele nesse movimento? Bom, o deslocamento dele nesse movimento é dado pelo sorvetão, né? V0t mais at quadrado sobre 2, mas o V0t é nulo, porque o V0 vale 0. Então, o ΔS é igual a at quadrado sobre 2, tá bom? E a gente tem que descobrir o quê? A gente vai ter que descobrir aqui qual que é esse tempo também, né? Então, a gente pode jogar... Peraí, vou deixar isso aqui de canto. A gente pode fazer V igual a V0 mais AT de novo. Para a velocidade chegar em quanto? Em 10,5, V0 vale 0, é igual a 3 vezes T, tá bom? Então, o tempo que ele demorou para fazer isso daqui vai ser aproximadamente igual a 3,5 segundos. Nesse caso é igual a 3,5, né? Antes eu fiz a divisão exata, deu mais ou menos 3,6 se fosse usar o 2,94, tá bom? E agora sim a gente pode calcular o deslocamento dele durante esse períodozinho. Então, bem difícil a questão, tá? O ΔS é igual a quanto? A aceleração, que eu arredondei para 3, vezes o tempo, que é o quê? 3,6 ao quadrado dividido por 2. Então, esse ΔS, quanto que vai dar isso? Eu já fiz essa conta. Vai dar aproximadamente 20 metros. Então, só durante esse período que a gente está analisando, ó, nessa linha laranja, o deslocamento dele aqui, ó, foi de 20 metros. Quanto falta para ele andar? Ele queria andar 200 metros, ó. Então falta 180 metros para ele andar. Se ele quiser andar esses 180 metros, ó, ΔS igual a 180, agora a gente entrou numa fase do movimento que é o quê? Que é um MRU, onde a velocidade dele se mantém constante, ó, em 10,5 metros por segundo. Então, a gente pode simplesmente aplicar S igual a S0 mais VT. Nesse caso, eu vou jogar esse S0 lá para o outro lado, né? Vai ficar S menos S0 igual a VT, e S menos S0 é o próprio ΔS, que a gente chegou que é 180. E 180 é igual a velocidade vezes tempo. Quanto é a velocidade? 10,5 pelo gráfico vezes o tempo. E quanto vai dar esse tempo aqui, mais ou menos? Olha lá, 17,14, tá bom? Isso durante esse período do MRU. Então, somando esses dois tempos, 17,14 mais 3,6, a gente vai chegar num valor de 20,74, aproximadamente 21 segundos, tá bom? Correta a letra C. Bem chato o exercício, tá? Considere um guepardo que, partindo do repouso com aceleração constante, atinge 108 km por hora após 3 segundos. Bom, tudo que dá em km por hora transforma em metro por segundo, tá bom? A menos que ele te dê alguma outra coisa em hora e quilômetro, mas nesse caso, como tá tudo em segundo, se a gente dividir isso daqui por 3,6, a gente chega no valor de 30 metros por segundo, tá bom? Então, qual a velocidade inicial? Se ele parte do repouso, ó, a velocidade inicial dele é 0, a velocidade final dele é 30 metros por segundo. O tempo que ele demora para fazer isso é o quê? 3 segundos, mantendo essa velocidade nos 8 segundos subsequentes. Nesses 11 segundos de movimento, a distância total percorrida. Então, pessoal, imagina... Ó, esse aqui é o guepardo, tá bom? Ele pega, ele tá
parado, tá bom? E daí, ó, ele vem e ele dá um corridão, ó, ele acelera muito até chegar em 30 metros por segundo. Então, essa parte do movimento é um MRUV. E a partir daqui, ó, ele vai manter essa velocidade constante, tá bom? Ó, a gente tem 3 segundos nesse MRUV, e ele vai manter essa velocidade durante mais 8 segundos em um regime de MRU. Então a gente vai ter que separar esse movimento em duas partes, tá bom? Eu vou separar ele em MRU e vou separar ele em MRUV. Na realidade, eu vou inverter isso daqui, calcular primeiro o MRUV, tá bom? Então vamos lá. Olha aqui, ó. Primeiro de tudo, com essas informações a gente descobre a aceleração, né? Porque a gente quer o quê? A gente quer o ΔS, certo? Só que ΔS é o quê? É V0t mais AT² sobre 2. Mas o V0 é zero, então isso daqui vai embora. ΔS é dado por AT² sobre 2, que nem no outro exercício, tá bom? Como que eu vou descobrir esse ΔS? Cara, esse ΔS eu vou descobrir com a aceleração. E como eu calculo a aceleração? V igual a V0 mais AT. Quanto é a velocidade final? 30. Quanto é a velocidade inicial? 0. Quanto é a aceleração? Não sei. Quanto é o tempo? 3. Joga esse 3 para lá, dividindo, a aceleração é igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Então, ΔS é igual a quanto? 10 vezes tempo ao quadrado, 3 segundos, 3 ao quadrado, 9, dividido por 2. Corta, corta, 5. O ΔS durante o MRU é igual a quanto? 45 metros. E durante o MRUV, né? E durante o MRU é quanto? Bom, durante o MRU, o ΔS dele vai ser dado por velocidade vezes tempo, certo? D igual a VT. Então, quanto vai valer esse ΔS aqui? Vai valer a velocidade dele, 30, vezes o tempo, 8. Então, o ΔS aqui, 3 vezes 8, 24, 240. Então, qual vai ser o ΔS total? Vai ser a soma dos dois ΔS, né? Então, 240 mais 45. Isso é igual a 285. Resposta à letra D. Bem legal essa também. Vamos para 7. Num parque da cidade, uma criança lança uma bola verticalmente para cima e, percebendo sua trajetória de subida e descida, depois recebe em suas mãos. Tá bom. O lançamento dessa bola poderá ser representado pelo gráfico posição y versus tempo. Então a gente está vendo um gráfico do quê? Posição vezes tempo. Ao considerar a posição... Cara, dá pra ver de cara que é o gráfico A. Por quê? Porque, cara, é um lançamento horizontal. Então o que está acontecendo? O menino tá com a bola aqui, tá bom? Ele joga essa bola aqui pra cima. E essa bola vem acelerando, chega. Ó, na realidade ela vem desacelerando, né? Ó, a bola veio aqui, chegou, tá desacelerando, chegou na altura máxima. Velocidade igual a 0. O que ela vai fazer? Ela vai fazer esse mesmo movimento, só que para baixo agora. Ela volta, acelerando com a ação da gravidade. Isso é dado por que equação? Né? A posição. Essa variação é dada por quê? Por V0t mais AT² sobre 2. E por isso que fica muito claro que é o gráfico A, tá bom? Por quê? E não confundam esse gráfico com trajetória, a gente está pensando na posição, tá bom? Não na trajetória. Porque senão você olharia e marcaria esse gráfico C aqui, mas não é isso, né? Não é a visão do que a bola está fazendo, não, é a posição dela. Então, o que aconteceu? Ela está na mão do menino, na posição 0, ela vem, atinge a altura máxima dela nesse ponto e depois cai exatamente para onde ela tinha, demorando o mesmo tempo para subir e para descer, tá bom? E a gente sabe que o gráfico é uma parábola justamente porque a gente tem esse termo ao quadrado aqui na equação. Então, bateu o olho, você já consegue marcar a letra A e corre, tá bom? O automóvel parte do repouso, V0 igual a 0. Sempre que tiver questão, já vai escrevendo os dados assim, ó, em uma via
plana. Então, é um movimento retilíneo, onde desenvolve movimento retilíneo uniformemente variado. Então, MRUV, tá bom? Ao se deslocar 4 metros a partir do ponto de repouso, ele passa por uma placa sinalizadora de trânsito. E 4 segundos depois, passa por outra placa sinalizadora 12 metros adiante. Qual a aceleração desenvolvida pelo automóvel? Então, vamos lá. Esse carro, ele tá aqui. Esse aqui é o meu carrinho, tá bom? Ele sai, ele se desloca, 4 metros, tá bom? E ele vê o quê? Ele vê uma placa de trânsito aqui, tá bom? E daí, ele anda, ele passa por essa placa, tá? E, olha lá, 4 segundos depois, ele passa por outra placa 12 metros adiante. Então, ele vai andar 12 metros, tá? Ó, 12 metros. E aqui ele vai demorar 4 segundos para ver essa outra plaquinha aqui, tá bom? E o que ele pergunta? Qual é a aceleração desenvolvida pelo automóvel, tá bom? Tá, então algumas coisas. Primeiro de tudo, essa primeira placa, ó, usando o conceito de posição, né? Essa placa tá na posição 4 e essa placa tá na posição 16, concorda? Porque aqui ele andou 4 e aqui ele andou 12, né? Então, essa placa tá na posição 4, 4 mais 12, 16, tá bom? Bom, o que eu posso fazer aqui? Eu posso usar um sorvetão, né? Posso dizer o quê? Que ΔS igual a V0t mais AT² sobre 2. Quanto que é meu ΔS? Bom, se eu andei dessa posição 4 até a posição 16, meu ΔS é 12, igual a V0t. Tá, eu não tenho esse V0t ainda, tá bom? Ah, mas o V0t não é zero. Então, você tem que lembrar que a gente está olhando só para essa parte do movimento, tá? Então, quando ele está aqui, a velocidade dele não é mais zero. A velocidade dele é zero aqui, ó, tá? Mas durante esse período ele anda um pouco, então a velocidade dele não é mais zero. Eu não tenho esse V0t por enquanto. Mas eu tenho esse tempo que vale 4. Então, 4V0 mais A vezes 4 ao quadrado, 16 sobre 2. 16 sobre 2, 8. Tá bom? Então, 8A. Beleza? Eu posso dividir todos os termos da equação por 4, tá bom? Dividir todo mundo aqui por 4 vai ficar 3 igual a V0 mais 2A. Beleza? Só para melhorar um pouquinho essa nossa expressão, deixar ela um pouquinho mais simplificada. Tá, então a gente quer descobrir a aceleração. Cara, para descobrir essa aceleração, falta só a gente descobrir, ó, e olhar para essa parte do movimento aqui, ó. O que a gente sabe dessa parte do movimento? A gente sabe que esse mano aqui, ó, ele andou 4 metros. Em que tempo? Não sei. Vou poder usar alguma equação que tem tempo? Não vou. Mas a gente tem o V0, tá bom? E a gente tem o ΔS. O que a gente pode socar aqui, ó? A gente pode meter um Torricelli, tá bom? V² igual a V0² mais 2A ΔS. E daí você olha e fala, ah, mas aqui tem uma aceleração e você também não sabe. É aqui que tá a graça, eu vou achar a velocidade em função da aceleração e substituir em outra forma. Complexo. Esse V² vai ser a velocidade quando ele chega nesse ponto. E quando ele chega nesse ponto, esse V vai ser o V0 desse movimento aqui, tá bom? Não sei se ficou muito confuso, mas esse cara adquire uma certa velocidade, ele sai do V0 aqui para chegar num V aqui. E daí ele tem esse V0 aqui para chegar numa velocidade aqui. Então, o V0 que a gente está calculando, perdão, o V que a gente está calculando aqui é o V0 de lá, tá bom? Então, quanto que vai valer essa velocidade? Velocidade ao quadrado igual a, quanto vale o V0 ao quadrado? Agora é 0. Isso é igual a 2 vezes A vezes o ΔS, que é 4. Então, a gente chega que isso aqui é 8A. Beleza? Então,
v ao quadrado é igual a 8a. O v seria raiz de 8a. Na realidade, eu vou deixá-la assim, ó. V, que seria o v0 ao quadrado, igual a 8a. E daí, ó, aquela equação que a gente tinha lá atrás, que eu simplifiquei ela, não vou simplificar ela mais, vou multiplicar ela por 4 e deixar ela como ela estava antes, tá? 12 igual a 4v0 mais 8a. Por quê? Olha que interessante, o que eu posso fazer agora? Posso substituir esse 8a lá no lugar do v0, ó. Perdão, posso substituir esse v0 quadrado lá no lugar do 8a. Então vai ficar 12 igual a 4v0 mais v0 ao quadrado. E organizando, joga esse 12 para cá, ó, negativo, isso é igual a 0. E agora, a gente tem uma equação de segundo grau, tá bom? Então lá, ó, v0 ao quadrado mais 4v0 menos 12 é igual a 0, tá bom? Meio de cabeça, dá para achar essa v0, né? O v0 tem que ser igual a 2. Você pode fazer soma e produto ou Bhaskara, mas esse v0 aqui ele tem que ser igual a 2, tá bom? E daí aqui, ó, a gente substitui o v0 lá na equação de cima. Então, quanto que vai dar isso? 12 igual a 4 vezes o v0, que é 2, mais 8a. 4 vezes 2 é 8. Joga esse 8 para lá. Subtraindo, 12 menos 8 é 4. E o que eu vou fazer? Vou jogar esse 8 para lá, ó, dividindo. Então, 4 dividido por 8, a aceleração vai ser igual a meio, tá bom? Ou 0,5 metros por segundo ao quadrado. Outra questãozinha também bem complexa. Tem isso nas respostas? Tem, né? 8, letra A. Beleza? Vamos para 9, aparentemente isso aqui está um pouquinho mais fácil. Um veículo está se movendo ao longo de uma estrada plana e retilínea. Sua velocidade em função do tempo para um trecho de percurso foi registrada. T0, a posição do veículo é 0. Então a gente tem aqui esse tempo igual a 0 e a posição dele é 0. Assinale a alternativa correta para sua posição ao final dos 45 segundos. Tá, eu quero ver se tem algum jeito fácil de resolver isso sem ter que dividir o movimento em 30 vezes, né? Tá. Todo gráfico de velocidade em função do tempo, a gente pode pegar e calcular a área do gráfico para descobrir o deslocamento, tá bom? E em alguns momentos isso daqui é interessante. Por exemplo, ó, se eu dividir essa primeira parte do meu gráfico, olha aqui, ó, essa partezinha, a velocidade é 8 e o tempo é 5. Então, quanto que ele anda nessa partezinha, ó? Ele anda 40, 8 vezes 5, tá bom? Se eu pegar essa outra parte do meu gráfico aqui, ó, tá? Vou pegar essa parte do meu gráfico. Eu posso dividir ela em alguns pedaços, tá? Ó, eu tenho mais 3 desse de 40, então aqui eu tenho 40, com 40, com 40. Eu tenho esse retângulo gigante aqui, ó, do meio, que é o quê? Ele tem uma base 5, né, entre 10 e 15, e ele tem essa alturinha aqui, ó, seria aqui 28, né? Então, 5 vezes 28 dá 140, esse retângulo aqui. E esse retângulo aqui, por consequência, ele vai ter metade disso, né? Esse aqui vai ter 70 e esse aqui também vai ter 70. Esse outro pedaço de retângulo também vai dar 40, tá bom? E agora, deixa eu ver o que mais que dá pra gente ver aqui, se a gente consegue calcular mais alguma área, porque senão vai ser bem chato, né? Tá, eu acho que a gente conseguiu simplificar foi isso, tá bom? Senão agora vai ficar muito chato de calcular essa área. Então, a gente vai ter que analisar esse pedaço de movimento aqui, ó. Velocidade mudando é um movimento acelerado.
Vamos só ver o deslocamento total nesse primeiro pedaço para eu já poder apagar e deixar isso daqui menos poluído. 40, 40, 40, 40, 40, a gente tem 200. Com mais 280 lá em cima, esse deslocamento total nesse primeiro pedaço de movimento que a gente já analisou, que foi essa partezinha aqui, ó, em verde, esse deslocamento total é igual a 480 metros. Beleza? E agora, olha aqui, ó. Vamos analisar esse pedaço de movimento aqui. Até aqui, ó. Até esse pedacinho, a gente tem um trapézio. Dá para calcular essa área, né? Ou não? Acho que dá, né? Dá sim. Mais fácil. Então, vamos calcular a área desse trapézio aqui, tá bom? Quanto vale essa base maior? Essa base maior vale 36. Quanto vale a base menor? Vale 8. E quanto que vale essa alturinha aqui? Vale 10. Então, a área desse trapézio é quanto? Base maior, 36, mais base menor, 8, vezes a altura, 10, dividido por 2. Simplifica, simplifica, isso daqui dá 5. 36 mais 8, isso daqui dá 44, certo? E 44 vezes 5, essa área vai dar 220. Então, analisando mais esse pedacinho aqui, ó, quanto que vai dar isso daqui? Isso daqui dá mais 220. Então, estamos chegando aqui nos 700 e pouquinho, tá bom? Agora, pessoal, vamos dar uma olhada nesse pedaço aqui, ó, de movimento. Eu não sei se eu consigo aproximar isso, porque os resultados eles estão, ó, bem próximos um do outro. Já posso dizer que não é isso daqui, né? Mas aqui eu vou ter que fazer uma análise com um pouco mais de cuidado. Então, pensando nessa parte do movimento aqui, ó, 220 com 480, se eu pegar toda essa partezinha do movimento, com exceção desse triângulo que a gente ainda não olhou, ó, toda essa partezinha aqui em verde, isso daqui dá 700 metros pra gente, tá bom? Agora, eu vou ter que dar uma analisada nessa partezinha do movimento aqui, tá bom? O que eu sei? Eu sei que a altura desse triângulo, ó, essa partezinha aqui, mentira, não posso dizer isso porque aqui ele cai e não é um intervalo longo, né? Apesar de que eu penso que isso aqui poderia ser desprezível, talvez, numa conta, né? E a gente só joga um pouquinho para baixo o resultado. Deixa eu pensar se eu consigo fazer isso. Bom, pessoal, é mais ou menos o que eu vou fazer. Por quê? Porque, assim, o que está acontecendo nesse movimento? A gente sabe já dessa parte e aqui a gente tem uma velocidade positiva, mas aqui, ó, nessa partezinha do movimento, que é só esse pedacinho aqui, ó, a gente tem um ΔS negativo, então a gente vai ter que subtrair esse valor aqui, tá bom? Só que a gente tem esse triângulozinho que impede a gente de chegar numa conta precisa. Só que ele é tão pequeno que a gente pode desprezar ele no cálculo, tá bom? Então, o que eu vou fazer? Eu vou calcular agora, ó, a área desse triângulo aproximada, tá bom? Porque ela não bate exatamente no 40, mas eu tenho uma área aproximada. Então, quanto que é esse triângulo aqui mais ou menos? A gente tem esse triângulo aqui que vale 36 a altura, e isso daqui vale mais ou menos 5, vale um pouquinho menos do que 5. Então, se for calcular a área, 36 vezes 5 sobre 2, base vezes altura sobre 2, cancela, cancela, 18. Isso daqui dá um pouquinho menos, tá? De 90. Beleza? A área desse triângulo vai dar mais ou menos, aí vai, 80. Tá bom? Aproximando. E o que mais que a gente tem aqui? A gente tem mais esse triângulo, mais esse quadrado aqui embaixo, ó. A gente vai ter que subtrair a área dele. Quanto que dá esse quadrado? Esse quadrado tem uma base que é um pouquinho aqui, ó, menor do que... um pouquinho maior do que 5, e uma altura que é mais ou menos 10. Então, isso daqui é... isso daqui é 10, isso daqui é 5, tá bom?
Isso daqui dá quanto? 50. Então, se eu for pegar e somar tudo isso daqui, ó, 480 mais 220 mais 80, eu vou chegar em quanto? Eu vou chegar em 780. E se eu subtrair disso daqui 50, eu vou chegar em 730, tá bom? Claro, como a gente fez as contas aproximadas, a gente vai marcar esse 715, porque a gente sabe que tinha que ser um pouquinho menor do que isso, né? Mas numa hora da prova, eu aconselho vocês marcarem um asterisco nessa questão, e para as partes que você não tem certeza, ou que você aproximou do gráfico, você pode olhar o movimento de verdade. Você pega a equação, faz V igual a V0 mais AT, descobre qual a aceleração aqui, daí depois delta S igual a V0t mais AT quadrado sobre 2, para descobrir qual que é o teu deslocamento aqui nesse coisa. Ou dá até para usar um Torricelli direto, né, eu acho. V igual a V0 quadrado mais 2A delta S, se você descobrir essa aceleração por essa equação. Enfim, vocês olham essa parte com um pouco mais de cuidado, tá bom? Eu sei que não pode ser essa resposta, sei que ela teria que ser mais próxima de 730, a gente tinha chegado no resultado para cima, ele não tem como ser 700, tá bom? Então essas manhas, às vezes, de você aproximar um pouquinho os resultados sabendo da diferença ali da janela das respostas, isso é importante vocês saberem fazer também, para ganhar um pouco de tempo na prova. Tá, vamos apagar essa partezinha aqui da conta e vamos fazer 10. Um paraquedista salta de um avião e cai livremente por uma distância vertical de 80 metros, antes de abrir o paraquedas. Tá. Quando esse se abre, ele passa a sofrer uma desaceleração vertical de 4 metros por segundo ao quadrado, chegando ao solo com uma velocidade vertical de módulo 2 metros por segundo ao quadrado. Tá bom. Supondo que ao saltar do avião, a velocidade inicial do paraquedista na vertical era igual a 0 e considerando g igual a 10. Bom, g igual a 10 vai ser a própria aceleração, tá, que o nosso paraquedista está sofrendo, que ele está em queda livre, tá bom? Então vamos lá, vamos entender essa situação. O paraquedista, ele está aqui, e ele salta, tá bom? Salta de avião e cai verticalmente 80 metros, antes de abrir o paraquedas. Então, ó, o que está acontecendo? Você tem esse paraquedista, ele cai durante aqui, ó, 80 metros, em um regime do quê? Em um regime de mRUV. E qual é a aceleração? A aceleração igual a 10 metros por segundo ao quadrado, própria aceleração da gravidade. E ele fala que a velocidade dele no instante que ele salta é 0. Beleza? E aqui, nesse momento em que ele chega, nesses 80 metros, ele abre o paraquedas, tá? E ele começa a sofrer o quê? Uma desaceleração de 4 metros por segundo. Então, ele vem caindo, 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 ele veio aqui, abriu o paraquedas. Você tem essa aceleração igual a menos 4 metros por segundo ao quadrado, tá bom? E daí ele fala que quando ele chega no solo, tá bom? Então, ó, chegou no solo, a velocidade dele é igual a 2 metros por segundo. Questão de segunda fase de federal, então não esperem que vai ser muito fácil, a gente provavelmente vai ter que dividir essa resolução em algumas etapas. Supondo que, ao saltar do avião, a velocidade inicial... Tá. Então vamos lá. O tempo total que o paraquedista permaneceu no ar desde o salto até atingir o solo. Então, o que a gente vai ter que descobrir? Eu vou dividir de volta esse movimento em duas partes, tá bom? Eu vou pegar a primeira parte do movimento e a segunda parte do movimento. Como assim? A primeira parte são os primeiros 80 metros ali, tá bom? Que ele cai sem paraquedas. E depois o momento em que ele cai com paraquedas, tá bom? Então, vamos lá. A primeira parte, tá bom? V0 igual a 0, delta S igual a 80 metros, aceleração igual a 10 metros por segundo ao quadrado. O que a gente tem que descobrir aqui? Bom, eu tenho como descobrir algumas coisas, na verdade, né?
Primeiro de tudo, o que eu vou fazer? Eu vou jogar num sorvetão, tá bom? ΔS igual a V0t mais AT² sobre 2. Quanto vale o meu ΔS? 80. Quanto vale o meu V0? 0. AT² sobre 2, 10 vezes tempo ao quadrado sobre 2, tá? Joga esse cara para lá, multiplicando, 8 vezes 2, 16, com 0, 160. Simplifica esses dois zeros, a gente descobre que o nosso tempo vale 4 segundos, beleza? Então, esse primeiro tempo aqui, ó, vai valer 4 segundos. E eu vou também fazer uma outra coisa que vai ajudar a gente depois, eu acho, tá? Que é calcular a velocidade dele. Então, V igual a V0 mais AT, velocidade é igual a V0 é 0, A 10 vezes T, 4. Velocidade 40 metros por segundo. E que velocidade é essa? Não vamos se confundir, tá bom? Essa velocidade é a velocidade em que o paraquedista, ele tem, quando ele tá aqui, ó, tá bom? Logo antes dele abrir o paraquedas, ele atinge essa velocidade, 40 metros por segundo, tá bom? E ele demora o quê? 4 segundos para percorrer essa trajetória. As coisas estão começando a ficar um pouco mais claras aqui, tá bom? Então, vamos lá. Agora a gente tem a segunda parte do nosso movimento, tá? A gente já calculou tudo que a gente tinha para a primeira parte, então só vou ajeitar essas coisas aqui para ficar um pouquinho mais simples da gente entender, ter um pouco mais de espaço para trabalhar ali com a parte 2 do movimento. Que é a parte do quê? É a parte do paraquedas, tá bom? Então, é a partir desse momento aqui, ó. Então, pessoal, olha aqui, ó. Qual que é a V0 desse paraquedas? O outro lá fala 0? Não. A gente não acabou de ver que no momento em que ele abre o paraquedas, tá? Ó, essa linha é a divisória que marca ele abrindo o paraquedas. Então, a partir desse momento, qual é a velocidade inicial dele? 40 metros por segundo. E qual é a velocidade final desse cara? É a velocidade lá quando ele vai atingir o chão, que é igual a quanto? 2 metros por segundo. Tá bom? Então, se você sabe que a sua aceleração é igual a 4 metros por segundo, nesse caso, menos 4 metros por segundo ao quadrado, aquela negativa, qual é o tempo que ele vai demorar até atingir o solo? Vamos calcular isso, né? V igual a V0 menos AT. Quanto que é a velocidade? 2 igual a V0. Quanto é V0? 40 menos 4 vezes o tempo, que é o que a gente quer descobrir. Joga esse cara para lá subtraindo, a gente vai chegar aqui. Menos 38 é igual a menos 4t. Logo, cancela esses dois caras, isso vai dar quanto? 9,5, né? 9,5 segundos. Claro, opa. Ó, se eu jogar esse 4 para lá, dividindo, né? Então, dividiu por 4 aqui dos dois lados, 38 dividido por 4, 9,5. Então, qual que é o tempo total, tá bom? O tempo que ele permaneceu no ar até ele atingir o solo vai ser esse primeiro tempo da primeira parte do movimento com o tempo da segunda parte do movimento. 4 mais 9,5, essa variação de tempo foi de 13,5 segundos. Beleza? E agora o que mais que ele pede aqui, ó? A distância vertical total percorrida pelo paraquedista. Bom, vamos dividir de novo. Você sabe que na primeira parte do movimento, ó, quanto que ele andou? Ele andou 80 metros. Então você já sabe que o ΔS dele é 80, mais o que ele andou na parte 2. Gente, eu já vou aproveitar aqui porque os dados eles já estão todos aqui, tá bom? Então, vamos calcular qual que é essa variação de espaço, o deslocamento dele na parte 2, tá? Ó, você tem aqui o seu tempo, não tem? Você tem absolutamente tudo, ó. Tudo. Então, achou o teu tempo, achou tudo, pá. Vamos descobrir qual que é o deslocamento dele. ΔS igual a V0t mais AT² sobre 2. Quanto que é o ΔS? É o que a gente quer descobrir. Quanto que é o V0?
40. Quanto vale esse tempo? 9,5 mais quanto vale a aceleração? Nesse caso, 4 vezes t quadrado, 9,5 ao quadrado, sobre 2. Beleza? Simplifica esse 2 com esse 4, a gente chega em 2 aqui, tá bom? Então, ΔS é igual a quanto? 4 vezes 9, 36, isso daqui vai dar 38,380, né? Aqui tem que vir com um sinal de menos, né? Porque a aceleração dele é negativa. Então, menos 2 vezes 9,5 ao quadrado. Putz, deixa eu ver quanto que dá isso. Dá 9,981, quadrado do primeiro... Vai dar 81, 90, 90,25, né? Então, quanto que vai dar isso daqui? 380 menos 2 vezes 90,25, 180,5. Então, 380 menos 180,5, isso vai dar 199,5. Beleza? Então, o ΔS dele, nessa fase do movimento, vai ser 199,5. Então, a resposta disso daqui, 80 mais 199,5, isso dá 279,5 metros, distância total percorrida por esse paraquedista aí, tá bom? Só mais duas. Uma prova internacional de ciclismo, 2 ciclistas, um francês e um separado, uma distância de 15 metros à sua frente. Então, vamos lá. Você tem 2 ciclistas, um francês e separado por uma distância de 15 metros à sua frente, um inglês. Então, você tem um francês aqui, ó, uma distância de 15 metros e você tem um inglês. Se movimentam com velocidades iguais e constantes de módulo 22 metros por segundo. Considere agora que o representante brasileiro na prova, ao ultrapassar o ciclista francês, então olha aqui, ó, você tem um brasileiro que ultrapassa o ciclista francês com uma velocidade constante de módulo 24 metros por segundo. Então, esse cara está aqui, ó, 24 metros por segundo. Inicia uma aceleração constante de módulo 0,4 metros por segundo ao quadrado. Aceleração igual a 0,4 metros por segundo ao quadrado. E esse inglês aqui, ele está quanto? 22 metros por segundo. E daí ele quer ultrapassar o ciclista inglês. No instante em que ele ultrapassa o ciclista francês, faltam ainda 200 metros para a linha de chegada. Então olha aqui, ó. No momento em que ele ultrapassa o francês, a distância dele, ele tem aqui, ó, até a linha de chegada, tá bom? Você tem aqui a sua linha de chegada, você tem 200 metros, tá bom? Com base nesses dados, admitindo que o ciclista inglês, ao ser ultrapassado pelo brasileiro, mantenha constantes as características de seu movimento, assinale a alternativa correta para o tempo gasto pelo ciclista brasileiro para ultrapassar o ciclista inglês e ganhar a corrida. Tá, então, mais uma questão chatinha, né? Ele pede alguma coisa do inglês? Não, né? Vamos lá. Com base nesses dados, admitindo que o ciclista inglês, ao ser ultrapassado pelo brasileiro, mantenha constantes as características de seu movimento. Por que ele falou isso? Assinale a alternativa correta para o tempo gasto pelo ciclista brasileiro para ultrapassar o ciclista inglês e ganhar a corrida. Tá bom. Então, vamos lá. Ultrapassar o ciclista inglês. Ele só te interpretar isso aqui. O tempo gasto pelo ciclista brasileiro para ultrapassar o ciclista inglês. Não ganhar a corrida, né? Tá, interpretação bem chata, mas eu vou calcular o tempo que ele demora para ultrapassar o ciclista inglês. Então vamos lá. Bota esses dois aqui, ó, um com relação ao outro. Eles estão separados por uma distância de 15 metros, o brasileiro e o inglês. E esse cara, ó, ele tem uma velocidade de 22 metros por segundo para lá. E eu também tenho esse brasileiro com uma velocidade de 24 metros por segundo. O que eu posso fazer? Eu posso subtrair um vetor aqui, ó, 22 metros por segundo dos dois caras, ó, 22 metros por segundo. E aqui, ó,
22 metros por segundo, trabalhar com uma velocidade relativa. Esses vetores se anulam, então é como se o inglês estivesse parado. E esse brasileiro aqui, ó, ele vai andar para frente com quanto? Com uma velocidade de 2 metros por segundo, com relação ao inglês, tá bom? A gente tá olhando isso num referencial. E ele tem uma aceleração aqui de quanto? Uma aceleração de... Cadê? 0,4, né? 0,4 metros por segundo ao quadrado. Então, quanto tempo ele demora para ultrapassar esse ciclista inglês? Bom, ΔS igual a V0T mais AT quadrado sobre 2. Quanto ao ΔS? Ele tem que andar 15 metros. Isso é igual ao V0T. Quanto ao V0? 2 vezes o tempo mais AT quadrado, então 0,4 vezes T quadrado sobre 2. Posso simplificar isso e isso, vai dar 0,2, tá bom? 0,2. E agora, organizando essa equação, ó, 0,2 t quadrado mais 2t menos 15 é igual a 0. Beleza? E agora a gente tem que descobrir esse tempo. Bom, aqui é bem claro que se a gente olhar as alternativas, ó, substitui o tempo por 1, cara, nem perto. Substitui o tempo por 2, nem perto. Substitui o tempo por 3, aqui vai dar 6, 3 lá já deu merda. E 4 aqui, 8, aquilo lá não vai dar. Então a gente sabe que tem que ser 5, tá bom? Se você fizer e resolver essa equação, fizer um Bhaskara aqui, você vai chegar em 5, tá bom? Mas aqui nesse caso é mais fácil substituir, ó. Substituir lá. 0,2 vezes 5 ao quadrado, 25, mais 2 vezes 5, 10, menos 15 igual a 0. 0,2 é a mesma coisa que 1 quinto. 1 quinto vezes 25 é igual a 5. Então, 5 mais 10 menos 15, a gente chega aqui, 0 é igual a 0. Então, a resposta certa, letra E, 5 segundos, tá bom? É muito mais fácil você usar essa ideia da velocidade relativa do que realmente você calcular os dois, porque senão você ia ter um trampo absurdo aqui, tá bom? O motorista conduz seu automóvel pela BR-277 a uma velocidade de 108 km por hora, isso é igual a 30 metros por segundo. Viu esses valores quebrados estranhos? Já transforma. Quando avista uma barreira na estrada, sendo obrigado a frear, desaceleração de 5 metros por segundo, e parar o veículo após certo tempo. Pode-se afirmar que o tempo e a distância de frenagem. Tá bom, então pessoal, vamos lá. Você tem um automóvel aqui, tá bom? Ele tá andando ao quê? 30 metros por segundo, tá bom? Então, coloca os dados organizados, ó. V0, 30 metros por segundo. Ele viu uma barreira e ele falou, vou frear. E daí ele freia, tá? Até a velocidade dele, claro, se ele parou, chegar em 0. Então, qual é a velocidade final? 0. E qual é a aceleração? Menos 5 metros por segundo ao quadrado, tá bom? Agora é só resolver, ó. V0A. O que você lembra? V igual a V0 mais AT. Quanto que vale V? Quanto que vale V0? 30. Menos, a aceleração tem que vir negativa, 5t. Joga esse 30 lá para o outro lado. Menos 30 igual a menos 5t. Cortou o sinal. Joga esse 5 para lá, dividindo, 30 dividido por 5 igual a 6 segundos. Beleza? Então, ó, o seu tempo é igual a 6 segundos. Olha as alternativas. Elimino 2. O que mais que ele pede? A distância de frenagem. Então, ΔS igual a V0T menos AT quadrado sobre 2. Se você botar mais, vai dar diferença, tá bom? Então, quanto que vai ser o ΔS? Quanto que é o V0? V0 lá, ó. 30 vezes o tempo, que é 6, menos a aceleração, que é 5, vezes tempo quadrado, 36, sobre 2. Simplifica. Isso daqui dá 18. 5 vezes 18, 90. 30 vezes 6, 180. Menos 90, 90 metros. Beleza? Resposta certa,
letra A. E assim fechamos toda a lista aqui de MRUV. Próximo conteúdo seria leis de Newton, a menos que vocês falem aí que não precisa, vai ser o próximo conteúdo que eu vou resolver, muito provavelmente. A menos que alguém me peça, claro, alguns dos conteúdos que estão aqui pra frente. Mas até agora, bem legais os exercícios. Tem alguns exercícios bem fáceis, tipo esses primeiros que você bate o olho, olhou aqui, opa, 4. Olhou aqui, 6, pá. Né? Até alguns exercícios um pouco mais difíceis, que precisam de uma análise maior, tipo esse daqui da PUC, deixa eu pensar. Ó, outros bem fáceis aqui, ó, mas alguns exercícios mais difíceis, tipo esse também da PUC, ó. A PUC pega muito em física, esses da UFPR, que não são nem muito difíceis, mas você precisa dividir o movimento. Então, assim, sem medo de errar, pega, faz com calma, divide o movimento em várias partes, e é isso aí, beleza? Então, se vocês precisarem de mais alguma coisa, manda aí que a gente vai resolvendo.